você que tá com sono essa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir pra cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito mais que rádio. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a Meio-dia e 2 minutos. Meio-dia e 2 é o seguinte, ponto final no A Voz do Povo desta terça-feira para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolão, que está chegando por aqui para apresentar daqui a pouco a Educadora, meio-dia aqui na sua Educadora. Boa tarde, Caio Bortolão. Boa tarde, Ivan. Boa tarde para todo mundo que nos ouve ver. Tem um pipi aqui no estúdio, né? Tem um pipi aqui dentro do estúdio, que eu não... Será que alguém esqueceu o celular aqui dentro? Tem um pipipi aqui dentro do estúdio que eu não sei de onde está saindo. Será que é do ar-condicionado? Não. Será que é do ar-condicionado? De onde está saindo esse pipipi? Em cima da outra cadeira? Em cima daquelas cadeiras, será? Não é, porque eu desliguei o ar-condicionado e o pipipi continua pitando. Daqui. Aí, tem um pipipi aqui dentro, rapaz. É uma bomba, será? Será que alguém pôs uma bomba aqui, um atentado terrorista? Ah, é bem possível. Será que a gente... Pela quantidade de pessoas que não gostam da gente... Rapaz do céu, será que nós vamos ser vítima de um atentado terrorista? Felizmente é do seu lado, viu, Ivan? O pipi tá do seu lado. Cara, eu tô apitando agora? Controle do ar-condicionado, talvez? O controle do ar-condicionado tá desligado. Eu desliguei o ar-condicionado para ver se era lá. O celular em cima da mesa? O meu celular não apita. Ou o computador? Será que... Ah, é o computador do Mas por estúdio. que o computador está pitando? Muito obrigado ao Por que Gustavo. o computador está pitando se o... Ah, sei lá, tem alguma coisa apitando aqui. Eu espero que não seja uma Vamos bomba. reiniciar a máquina, né? Espero que não seja uma há bomba. problemas de ordem técnica de vez em quando que tem que ser solucionados e são solucionados. Mas poderia ser uma bomba, Ivan. Eu acho que... A gente ser vítima de um atentado terrorista. Eu né? acho que sim, eu acho que alguém gostaria. Seria um atentado de extrema-direita ou de extrema-esquerda? Eu acho que seria... Se vier do seu lado, será de extrema-direita. Se vier do meu, será de extrema-esquerda. Um atentado dos políticos locais, né? Se bem que eu estou na direita e você está na esquerda, então... Um atentado dos políticos locais, principalmente dos políticos locais. Engraçado, né? O Júlio César, atual vice-prefeito, quando candidatíssimo a alguma coisa, ele era candidato a alguma coisa. Não se sabia se a vereador, se a reeleição, ou se a prefeito, ou se a vice-prefeito, acabou consumando-se a candidatura dele a vice-prefeito. Ele ia nos postos de saúde, você se lembra disso, Ivan? Ia nos postos de saúde, gravava vídeos, publicava no Facebook, usava espaço da imprensa, usava o plenário da Câmara e, ripa na saúde pública. Porque, vamos e venhamos, hein? Bater no Luizinho do PT era fácil, era muito fácil. Principalmente para o público, para quem fala o Júlio César, não é? Para quem fala o Mário Botion, que é um público mais qualificado, não é? Que é um público que eu me refiro a eles aqui várias vezes, já fiz esse tipo de referência, me refiro a eles como os ricos aqui de Limeira, como a classe rica aqui de Limeira. Então, você se lembra? Eu confesso... Do Júlio César mostrando, olha, tá vendo? Esse posto de saúde aqui do Radiche. Eu confesso pra você que eu não acompanhei. Do Luizinho do PT. Olha o teto tá todo com infiltração. Quando chove, chove dentro. Na época, olha o mato na frente do posto de saúde. Houve muita reclamação assim, não lembro propriamente do Júlio, mas houve muita reclamação. É porque na época do Paulo Radiche, tinha um pessoal na internet, em particular nessa rede Facebook, que
Eu não sei se era um pessoal remunerado, se era... O que era? Não era. Era um pessoal que fazia aquilo porque sonhava em ter um emprego público. Então talvez seja né? fosse E isso. hoje fazia aquilo... Mas todo santo dia tinha pau no governo Paulo Radich na internet. Por que é que esse pessoal fazia isso naquela época? Porque acreditava ter a possibilidade de empregar-se num emprego público. Você percebeu que isso? você percebeu que esse público sumiu? Sim, não tem mais pau na internet aqui no governo. Um ou outro que você vê isolados, né? Eventos isolados, manifestações isoladas, né? Não tem mais aquela coisa que você percebia que era orquestrada. Sim. Né? Eram manifestações seguidas de pau mesmo, pau direto no governo, no Facebook principalmente. Né? No Facebook você pode bater, entre aspas, de duas formas. Ou botando a cara, vai lá o Ivan Schutzer, vai lá o Caio Bortolã, põe a cara e colocando a cara, você faz uma crítica. Eu uso o meu perfil pessoal e faço uma crítica. Nós estamos resolvendo o pipi aqui. Conseguimos resolver? Ainda não. Mas enfim, acontece. Nós botamos a cara e aí mostramos a cara e criticamos. Você me critica, eu te critico. E tem uma outra forma de fazer, que é a partir de perfis falsos, de fakes. E esse pessoal que hoje, em grande parte, está empregado no governo Mário Botion, vivia de fazer isso, de fazer fake, de fazer perfil falso. Ô Gustavo, nós vamos com o pipi até o final, joga a imagem aqui, coloca a imagem no ar. Deixa o pipi aí, não tem mais jeito. O Ivan se acostuma com o pipi, pronto, deixa a imagem no ar. Tá um pipipi aqui que não... Mas a gente vai com pipipi tudo. Então... E foi depois que você chegou, você que trouxe o pipipi. Não vem não, eu já vim empurrando pra mim. Eu cheguei, o pipi já vem tava empurrando pra mim já. Eu cheguei, você o pipi já tava. Não tinha pipipi aqui, foi você chegar, pronto, começou o pipipi. Eu cheguei e o pipi já estava aqui. Bom, de todo modo, então, há duas formas de fazer. Ou você faz mostrando a cara, dizendo quem é, eu sou o Caio, estou criticando fulano, como nós fazemos aqui. Ou então você faz através de perfis fakes. Esses caras especializados em criar perfis fakes hoje trabalham no governo Mário Botion. Então é por isso que o Facebook acalmou. Tá vendo que bacana? Porque eles conseguiram o objetivo deles. Qual era, se não, um emprego público? Então o cara vivia de criar fake, vivia de criar perfil falso no Facebook. E a partir do perfil falso, ele criticava o prefeito de então, que era o Paulo Radich. O que esse pessoal Aí o Mário Botion ganhou a eleição e ele ganhou o emprego. Então hoje ele não tem mais razão de criticar ninguém. O que esse pessoal que vivia fazendo isso, atacando ataques, né, orquestrando ataques políticos nas mídias, nas redes sociais, o que esse pessoal faz agora? Porque não tem ninguém a atacar. Mário Botion não tem adversário político? Não, esse pessoal trabalha na prefeitura, né? Mas trabalha fazendo o quê? Cada um tem a sua função lá na prefeitura, sei lá qual. Mas cada um tem a sua função lá na prefeitura, né? Rapaz, se tem uma bomba aqui dentro desse estúdio, tá debaixo de mim, rapaz. Olha. Pois é, acontece. Olha. Vai atingir a minha genitália se explodir esse negócio aqui. É um problema sério, grave esse. A Sandra Beck está dizendo que ela, o esposo, o marido Renato, estamos assistindo vocês. Na verdade, agora só o slide, né? Tá na tela porque, felizmente, nós não conseguimos identificar o problema aqui do estúdio. Mas tem gente trabalhando aqui no sentido de encontrar o Tem pipipi. gente trabalhando no sentido de encontrar a questão. Mas nós estamos ao vivo, né? No rádio... No Facebook está o slide, no aplicativo também está o slide, mas o fato é que, pelo menos ouvir, vocês estão nos ouvindo. Com essas e mais aquelas, eu perdi o foco. Não, eu não perdi o foco. Eu quero dizer o seguinte, por que é que o Júlio César agora não critica a saúde pública?
Ah, tá. Era isso que você estava Era dizendo. isso que eu queria perguntar. Ah, sim. Por que é que ele foi tão duro, tão macho, tão contundente para criticar a saúde pública no governo anterior? Porque agora e porque ele é governo, Caio. ele, vice-prefeito, é médico. Agora ele é governo. Aliás, foi ele quem indicou aquele médico que ficou 20 dias e depois pulou fora da Secretaria Municipal da Saúde. Por que é que ele hoje não vai aos postos de saúde e não mostra a situação precária de alguns postos de saúde, como estão fazendo os nossos ouvintes que ligam para cá, Ivan, exatamente para reclamar da situação desses postos de saúde? Porque agora ele é governo. O presidente da Câmara, aliás, o presidente da Câmara, quando... Traz o microfone para mais perto Quando de era você, nós estamos oposição, numa situação... é que tem uma pessoa aqui embaixo de mim, viu, gente? Nós Tem estamos numa situação improvisada. Aliás, tem aqui. duas pessoas embaixo de mim aqui, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Eu vou mudar de posição aqui e você muda pro meu lado. É. Posso falar aqui? Pode. Tô no Você ar? só traz seu microfone para mais perto de mim. Eu não tô tendo retorno aqui porque... Pronto. Não tô tendo retorno aqui porque acho que desligaram o retorno. Mas eu estava dizendo o seguinte. O presidente da Câmara era um zeloso vereador. Opositor. Né? Não, zeloso firme. vereador. Fez denúncias 1000 contra Paulo Radiche. Inclusive, o Paulo Radiche tem 2 bloqueios de bens, ele e outras pessoas ligadas ao governo, em função de denúncias do Zé Roberto Bernardo. Denúncias de superfaturamento, denúncias... Na Secretaria da Educação, na Secretaria dos Transportes. Aliás, é preciso que se diga no o seguinte... contrato do ônibus. No que fez muito bem. A função do vereador é essa. Essa é a função do vereador. Fez muito bem em fazer aquelas denúncias, mesmo que ele não pudesse, que as denúncias depois, porventura, não deem nada, que o Ministério Público, a Justiça entenda que não havia, a denúncia não procedia, não tem importância. Esse é o papel do vereador, né? Acontece que agora ele está na situação. Ele é do grupo do Mário Botion, acabou aquela coisa do... Então os problemas acabaram. Não, os problemas continuam aí. Você Os problemas continuam aí. fica na mesma posição. Pronto, você fica na mesma posição. Nós ficamos... E o pipipi continua também. Pois é, o que você quer que eu faça? É. Até resolver vai ficar. Oh, senhor. Então é isso, Caio Bortolã. Quer dizer, eu falava... Antes da eleição, última, municipal, eu falei nesse microfone. Falei, o presidente da Câmara... esse atual presidente da Câmara, que você chama de José Roberto Bernardo, e eu gosto de chamar de Zé da Mix, né? O presidente da Câmara, eu falei, é o Ronei Amanhã. Eu falei isso antes da eleição. Ele é o Ronei Amanhã, porque ele fez todo um trabalho de denúncia no governo Paulo Radiche. Eu falei, agora o Mário Botion corre o risco de ganhar a eleição como ganhou, ele se tornará a situação e pronto, ele será um vereador como outro qualquer. Ele voltará a ser um vereador como outro qualquer. Um vereador que não cuida não responde por uma das suas principais atribuições, que é a de fiscalizar o mas poder executivo. não deveria ser assim, não é, Ivan? Deveria ser diferente, não é? Também acho que deveria ser. Deveria ser diferente. Também acho. Porque tem uma frase de Churchill que diz que nunca mente-se tanto quanto depois de uma caçada ou depois de uma pescaria, né, abrasileirando, durante uma conquista e antes de uma eleição. E durante uma guerra também. A ordem pode ser diferente, né? Mas durante uma conquista, antes de uma eleição e depois de uma pescaria... Durante uma guerra... São os momentos em que mais as pessoas mentem. Então, perceba, o Mário, para se eleger prefeito, falou tudo o que precisava falar. Quer um exemplo prático disso? Se tem um cara que atrapalhou o Palmeiras esse ano, esse cara se chama Felipe Melo. Ele está terminando o ano como herói do Palmeiras. Por quê? Porque ele fala o que o torcedor quer ouvir. Se tem alguém que atrapalhou o Palmeiras esse ano, chama-se Felipe Melo. Você vê uma entrevista do Felipe Melo, você olha para o olhar dele, né? Qualquer pessoa tem essa leitura. Você olha para o olhar do Felipe Melo, você tem certeza que ele não bate bem, né? Não é? Você olha uma entrevista ele é um cara meio... coletiva do Felipe Melo. Só de olhar no olhar dele, na expressão dele, esse cara não bate bem. Esse cara não é bom das ideias. Né? Só que ele virou o ídolo da torcida do Palmeiras recentemente. Né? Ele é o grande cara dentro do Palmeiras recentemente, sendo que ele
foi a grande razão dos problemas no Palmeiras esse ano. O Palmeiras sem o Felipe Melo teria ido muito mais longe do que foi. Ele incorpora aquela coisa do torcedor, né? Do futebol, do machismo do futebol, e ontem o Felipe Melo fez a seguinte declaração: nós queremos chegar ao vice-campeonato porque nós queremos faturar 11 milhões de reais a mais para o Palmeiras. Como se dinheiro fosse problema para o Palmeiras. Dinheiro não é, né? Se tem um time de futebol no Brasil cujo dinheiro não é o problema, é exatamente o Palmeiras. Então o Palmeiras não precisa ser vice-campeão porque vai ganhar 11 milhões a mais, porque a dona da Crefisa põe os 11 milhões, os 20 milhões, os 30 milhões, os 100 milhões que precisar colocar. Só que ele está dizendo que o torcedor quer ouvir. E tem gente que faz uso dessa técnica o tempo todo, Ivan. A pessoa diz o que o público quer ouvir. Então, especificamente o Júlio César, ele tinha um público para quem falar. E aí ele usava aquele discurso. Que é o discurso especialmente do pessoal do centro da cidade, né? Das proximidades lá do Varejão Oba, né? Da Nostra Casa. É o público que frequenta esses lugares, é o público endinheirado. Então ele batia em quem? Batia no Luizinho do PT. Aí ele vira vice-prefeito. Quando ele vira vice-prefeito, ele indica o secretário da Saúde. O que acontece com o secretário da Saúde que ele indicou? Dura 20 dias no cargo. O que acontece com a Secretaria da Saúde é entregue ao ex-secretário da Saúde, do Silvio Félix. Ivan, com muita insistência, porque o ex-secretário da Saúde, do Silvio Félix, não queria voltar. E aí, você já recebeu, só hoje, um sem número de reclamações da qualidade do atendimento da saúde pública e das condições de postos de saúde. Falou agora há pouco só das condições físicas. Das condições físicas. Da estrutura física. Da Vista Alegre. Da onde mais você falou? Do Ouro Verde. Nova Europa. Nova Europa. Etc, etc. Então, me perdoem aqui se eu errar o local, mas você acabou de receber aqui um sem número de reclamações e se nós abrirmos o telefone, as reclamações... Os próprios vereadores ontem na sessão da Câmara falaram de problemas. Teve um vereador que falou que determinado posto de saúde, que eu não vou lembrar agora, se a fiscalização for lá, fecha. Pela insalubridade. Pela insalubridade. Já imaginou? Estão desarmando a bomba. Como é que é? GAT? É o GAT? Desarmaram a bomba. Não desarmou ainda, está apitando ainda. Ela está apitando, mas está desarmada, graças a Deus. Ela só foi retirada do local. Graças a Deus. O GAT... Pronto, mas o Pipi foi embora. O GAT tirou a bomba daqui. Ufa. Mas é isso, lamentavelmente, né? A situação foi... Eu achei interessante essa situação dos vereadores da nossa Câmara Municipal fazendo lá um relato, conversando a respeito de um requerimento, fizeram um relato das condições físicas dos postos de saúde, os mais diversos aqui da cidade. Né? Eu gostaria que o Júlio César viesse a público, enquanto médico, enquanto vice-prefeito, e dissesse o seguinte, fosse honesto, né? Não que ele não seja uma pessoa honesta, ele é uma pessoa honesta, mas que viesse a público e fosse honesto e dissesse o seguinte, olha, em um ano a saúde pública de Limeira não melhorou. Vamos ser razoáveis, ela não melhorou. A saúde pública do Paulo Radich, da época do Paulo Radich, e a saúde pública da época do Mário Botion, na época do Mário Botion não teve melhora nenhuma. Continua tudo igual. Informatizou? Não informatizou. Diminuiu o número de postos de distribuição de remédio. E o Júlio calou-se, né? Enquanto médico e vice-prefeito, calou-se sobre isso. Não falou em nenhum momento sobre isso. E gostaria que ele falasse, nesse momento, fundamentalmente de duas coisas. Primeiro, por que não deu certo o secretário que ele indicou? Por que ele ficou 20 dias só no cargo e, picou a mula? Mas quer que eu diga para você? Picou a mula. Quer que eu diga mais uma coisa? Picou a mula. Você? Por quê? E outra coisa,
Deixa eu dizer uma Por coisa que aqui. é que os postos de saúde continuam mal cuidados, como eram mal cuidados na época do Paulo Radich, inclusive frutos de denúncia do Júlio César? Por que ele denunciava ano passado e por que ele parou de denunciar Porque esse na ano? situação que agora está no poder. Isso é o suficiente, Isso então? agora está no poder. Quem busca o poder... Aliás, tem uma frase maravilhosa que eu vou talvez... Eu vou um dia descobrir de quem é essa frase maravilhosa. Alguém falou uma vez sobre o poder. Eu quero o poder. Alguém falou assim, você quer o poder? O poder atrai os maus e corrompe os bons. Não, eu não acredito O nisso. poder atrai os maus. E é Eu uma não frase maravilhosa. acredito nisso. Eu gosto muito dessa frase. Eu não posso acreditar nisso, né? Que É, o poder não. Como corrompe não? os bons e atrai os maus. O poder atrai os maus e corrompe os bons. Eu já sou da linha que defende que os bons têm de participar da política. O Caio, isso tudo que nós estamos falando aqui agora é passado. Nós estamos falando do passado. Nós estamos falando do comportamento de pessoas no governo anterior e que hoje estão no governo e cujo comportamento mudou. É por isso que eu falo sempre aqui da postura política que o cara tem que ter e da coerência política que o cara tem que ter e da necessidade de nós votarmos em políticos, sim. Pessoas que compreendem o que é o universo político e como é que é o sistema, como é que isso funciona. Por quê? Porque agora nós estamos numa situação, nós temos que pensar agora no futuro. Olhar para frente. Você fala muito disso. Para de olhar para o passado, olha para o futuro, então vamos olhar para o futuro. O ano que vem tem eleição. Eleição para quê? Presidente. Presidente da República. Governador. Senado. Deputado. Governadores, Senado, deputados federais, deputados estaduais. O ano que vem tem. E já está havendo, claro, não é de agora, já faz tempo que está havendo a articulação aqui dos grupos políticos aqui de Limeira para lançar os seus candidatos. Então nós deveremos ter aqui em Limeira... O próprio vice-prefeito Júlio César. Pois é. É candidato, é pré-candidato. Pois é. Nós deveremos ter aqui em Limeira agora, na próxima eleição do ano que vem, 2018, se houver eleição em 2018, não sei. Vai haver. Vai haver. Se houver eleição em 2018. Ivan, sabe o que é isso aqui? Se houver eleição em 2018. Esse aqui é o kit da TV digital. Esse aqui é o conversor da TV digital. Eu trouxe aqui para o estúdio. Você percebeu o que eu estava falando? Esta aqui é a antena da TV digital. Sabe o que eu vou fazer, Ivan? A partir de amanhã, amanhã é o dia do desligamento da TV analógica. Sabe o que eu vou fazer, Ivan? O que você vai fazer? Eu vou pegar essa antena aqui da TV digital, Ivan, e eu vou conectá-la à sua cabeça, Ivan. Vou fazer assim, vou conectá-la à sua cabeça para ver se você consegue finalmente se sintonizar nos anos 2000. Você vive nos anos 60. Se nós tem tivermos que mudar eleição, de sintonia, que se nós tivermos, nós vamos ter eleição ano que vem. Se nós tivermos eleição ano que vem, os grupos políticos aqui de Limeira já estão todos antenados, para usar aí o termo, né? Antenados. Todos eles já devem... Nós deveríamos ter 300 candidatos. Você citou o nome do doutor Júlio, certamente será Jorge de Freitas. Jorge de Freitas, e não sei quem, e o presidente da Câmara, né? E o cara que comanda o presidente da Câmara. Todo mundo vai sair candidato ano que vem. O Quintal não pode porque está inelegível, o Silvio Félix não pode porque está inelegível, o filho do Silvio Félix vai ser candidato. Mas ele sai candidato, depois vê o que acontece. Rafael Camargo é pré-candidato. Mas eles saem, cara. A Lubogo é pré-candidata. Então, a Érica trocentos candidatos. Corremos o risco de não eleger ninguém. E aí eu digo para você, se o eleitor de Limeira tiver consciência, porque os políticos não têm. Os caciques, os caras que comandam os partidos políticos, que é quem define quem que nós devemos votar, eles é quem definem quem que nós devemos votar, eles não têm consciência, eles não estão preocupados com a cidade de Limeira e com a população de Limeira, eles estão preocupados só com os interesses políticos, o poder, como diz lá o político nordestino. O poder, eles querem o poder, né? O poder que atrai os maus e corrompe os bons. Se Limeira tiver consciência, Limeira vai reeleger Miguelzinho Lombardi. É o mínimo que se espera. Se Limeira tiver consciência, vai concentrar esforços para reeleger Miguelzinho Lombardi. Eu não gosto do tipo político que encarna o Miguelzinho. Mas é trabalhador. Mas o Miguelzinho comprovou. É trabalhador e fez para Limeira. Nessa atividade de balconista da política, de burocrata da política, de buscar verbas para Limeira,
ele fez um bom trabalho no primeiro mandato dele. Se ele tiver um segundo mandato, com mais conhecimento ainda lá em Brasília, sendo mais conhecido lá em Brasília, ele pode ajudar muito Limeira a conquistar verbas do governo federal para as mais diversas necessidades que Limeira tem. Eu não chamaria como você chamou. Para mim, o que faz o Miguel é trabalho de formiguinha. Não, tudo bem, você chame como quiser. Eu acho que é mais próximo da realidade. Ele cumpre um papel... Ele é trabalhador. Assim, ele não cumpre aquele... trabalhador. Caio, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte... E ele fez bem para Limeira. O que eu quero dizer para você é o seguinte... O Miguel Lombardi não é aquela liderança política, cara que você olha, um cara de vanguarda na política, um cara que vai para Brasília, chega lá e toma conta daquela Câmara e daquele Congresso ridículo que nós temos lá, com figuras estapafúrdias. De repente você tem lá uma liderança que é um farol de Alexandria, que é um guia, né, de vanguarda na política. Ele não é isso. Ele é um cara ali meio balconista da política. Faz aquele meio campo entre o prefeito e os ministérios lá na cidade de Brasília. Ele ajudou muito o Paulo Radich. O que o Paulo Radich fez aqui em Limeira no final do mandato... Foi em função do Miguel Lombardi. O trabalho do Miguel Lombardi. Piscinão, por exemplo. Miguel Lombardi. O trabalho do Miguel Obras Lombardi. viárias que o Mário Botion vai inaugurar, mas que foram iniciadas pelo Paulo Radich. Miguel Lombardi. O que o Botion conseguir fazer no governo dele, ele vai dever a Miguel Lombardi. Se Miguel Lombardi for reeleito. E eu não estou vendo nenhuma movimentação nesse sentido. Muito pelo contrário. Miguel Lombardi foi escrachado aí nas redes sociais. Você falou de redes sociais. Ele foi escrachado nas redes sociais quando ele votou. Eu também não concordei com a votação dele, com a postura dele nas votações das quais ele participou. Eu concordei plenamente. Eu não concordei. Concordei plenamente. Ele votou pelo impeachment e votou pelas reformas. Principalmente, tá corretíssimo. Principalmente tá corretíssimo. Votar por essas reformas do Michel Temer e votar pelo não indiciamento do senhor Michel Temer. Eu não concordei, mas do ponto de vista... Mas as reformas estão ajudando na geração de novos empregos. As reformas eram e são necessárias. Concordo com os votos do Miguel. O Miguel votou de maneira corretíssima. Eu estou vendo o resultado das reformas. E votou pelo impeachment, Eu estou vendo o resultado das reformas. Votou pelo impeachment, Agora, do ponto de vista de ajudar Limeira a conquistar verbas importantes... Não tenha dúvida, Miguel Lombardi, nesse aspecto, se consagrou, foi muito bem. E será importante se ele se mantiver, se ele for reeleito deputado federal em Brasília. Eu não gosto da postura dele como político. Miguel Lombardi faz um tipo político que não me agrada. Agora, desse ponto de vista, de ajudar Limeira, de trazer verba para cá, Miguel Lombardi deve ser reeleito. E aí, nós já deveríamos estar trabalhando nesse sentido. Nós, que eu digo os políticos aqui, os caciques políticos da nossa cidade. Nós deveríamos estar trabalhando nesse sentido em Limeira já, de tentar fazer com a recondução do Lombardi. Político, em geral, e o que a gente está vendo é cada um cuidando do seu umbigo, né? Político em geral cuida do próprio umbigo. Político em geral não está preocupado com o social, com um bem maior. A cidade deveria, sim, fechar-se em torno de Miguel Lombardi. A cidade deveria fechar-se em torno de Miguel Lombardi. Que bom seria... Mas não vai. Se Limeira tivesse, como tem Americana, como tem Piracicaba. Americana tem o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Americana tem mais de um deputado. Tem deputado estadual e deputado federal. Piracicaba tem deputado estadual e deputado federal. E Limeira tem só o Miguel Lombardi. Que bom seria se a cidade fechasse em torno do Miguel Lombardi para, pelo menos... garantir para Limeira um deputado federal. Mas o Miguel Lombardi que abre o olho, com tudo que ele fez por Limeira, com tudo que ele ajudou o governo do Paulo Radich, com tudo que ele está ajudando o governo do Mário Botion, corre o risco de eles puxarem o tapete dele. Eu não acredito num apoio incisivo do Mário Botion ao Miguel Lombardi. Não acredito. Por duas razões. Porque o Mário é assim, né? É dele. O Mário é desse jeito. E porque o Mário tem um compromisso com o seu Kassab, né? E o partido do Kassab, que aqui em Limeira é do Quintal, Pera um pouquinho. É o partido do Guilherme O Mário tem Campos, compromisso, né? Com quem? Com o Kassab. O compromisso dele não é com Limeira? Kassab. O compromisso dele não é com Limeira? Não esqueça que o Mário Botion foi pedir ao Kassab para colocar exatamente o Júlio César na chapa. Porque o Quintal queria colocar o empresário Luiz Matos. E aí seria uma chapa pura, de dois candidatos de um partido só. E o Mário Botion foi pedir ao Kassab para colocar o Júlio César como vice-prefeito. E deu certo, ganhou a eleição. Agora, o Mário Botion tem uma fatura para pagar com o Kassab. Então, sabe quem vem pedir votos em Limeira? Quem o Quintal já trouxe nas últimas eleições, lá de Campinas, Guilherme de Campos.
Ah, o cara que quer privatizar os Correios. Guilherme de Campos vem para Limeira para pedir votos. Já foi trazido pelo Quintal. O Quintal já pediu voto para ele 2 vezes, não é? Pediu voto para o candidato de Campinas, Guilherme de Campos. E o Mário Botion vai pedir voto para o candidato de Campinas, Guilherme de Campos. E Limeira corre o risco de perder Miguel Lombardi, o que será um grande prejuízo para Limeira. E será um grande prejuízo também para o senhor Mário Botion. Agora, não tenha dúvida que no ano que vem nós vamos ter um sem número de candidatos. A gente pode encher mais de 2 mãos, né? A Lubogo quer, a Érica Tanque quer, o Rafael Camargo quer, o Marcelo Rossi quer. Já são 4. Todo mundo dos quer. Dos atuais vereadores. quer. O Jorge de Freitas quer. Todos. O Silvio Félix vai tentar bagunçar o meio de campo se lançando, ou lançando a esposa e lançando o filho. Aí já são 7 nomes. Eu cheguei até a ouvir, eu não acredito nessa possibilidade, mas eu cheguei até a ouvir que o Mário Botion talvez copie o que fez o Silvio Félix, lançando a esposa. Até isso eu já ouvi. Eu não sei, acho pouquíssimo provável que isso se confirme. O Silvio lançou a esposa, Tancinha, candidata a deputada, e a Tancinha chegou a assumir como deputada. Eu acho que existe uma corrente que defende que o Mário vai lançar a esposa candidata a deputada. Eu acho que é por aí, Mário Botion. Acho menos provável que isso aconteça. A linha política do Mário Botion é por aí. Acho menos provável que isso aconteça do que era, por exemplo, na época do Silvio Félix. Porque o Silvio lançou a Tancinha, e quando lançou a Tancinha, sobretudo lança uma pessoa de confiança para ele e lança uma pessoa que não vai fazer sombra para ele. Você acha que o Mário Botion, prefeito, vai apoiar alguém que dali a 2 anos poderá ser candidato a prefeito contra ele? Não vai. Por que eu tô falando? Os políticos fazem assim, eles pensam em voto e eles pensam neles. Por isso que eu estou falando que o poder atrai os maus e corrompe os bons. Porque todo cara que tem como projeto político, Caio Bortolã, você escreva o que eu estou te falando. Escreva o que eu estou te falando. Todo cara que tem como projeto político apenas e tão somente o poder, e é caso assim como o Silvio Félix, que quer pôr... Não basta ele ser poderoso na família. A esposa tem que estar no poder também. O filho tem que estar no poder também. Eu tenho que formar um feudo. Entendeu? Todo cara que está no poder e que pensa única e exclusivamente no poder, você pode ter certeza do que eu te digo. Ele sonha com o poder absoluto. Eu não vou afirmar... Sonha com o poder absoluto. Eu não vou afirmar... E o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Alguém já disse isso. Não, eu não vou afirmar dessa maneira. Eu não acho que o poder necessariamente corrompa. O que eu acho é o seguinte... Quem tem como projeto o poder... Escreve o que eu estou te falando. Quem tem como projeto apenas e tão somente o poder, quer ter o poder absoluto. O que eu acho sonha. O que eu acho é o seguinte: quem está lá, quem chegou lá, evidentemente gosta do poder, né? Paulo Radich adorou estar no poder. Silvio Félix adorou e adora o poder. O Mário Botion adora o poder. Isso quer dizer que o poder está corrompendo o Mário Botion? Não. Acho que há uma diferença diametral entre uma coisa e outra. Que ele adora ser prefeito... Fala de outra maneira, diga assim, ele foi picado pela mosca verde? Que ele adora ser mosca prefeito... azul, é verde ou azul? Que ele adora ser prefeito, não há dúvida. Que ele está confortabilíssimo na condição de prefeito, com o poder do prefeito. Que é verde, né? Que ele está confortabilíssimo na posição de prefeito, não há dúvida. Agora, não é o poder... ou o poder não está ou não corrompeu o Mário Botion, eu não acredito nisso, eu não chegaria a esse ponto. O poder pode sim corromper, mas nós estamos sem o pipi e sem o WhatsApp, né? Então, nós estamos sem o pipi e sem o computador. Não dá para ter tudo, né? Então, para resolver uma questão técnica, nós tivemos que ficar momentaneamente... Acho que era a bateria do no-break que estava pitando. Sem o computador. Então, eu não diria que o poder está corrompendo o Mário, mas está inebriando o Mário sem a menor dúvida. Como inebria qualquer um, né? Ou praticamente todos, né? O poder inebriou o Ronei Martins, o poder inebria o Zé Roberto, né? O poder inebria o Marcelo Rossi, o Rafael Camargo, né? Todo mundo. O poder embriaga? Embriaga, eu também não sei se é o termo, né? Embriagar é sinônimo de inebriar. Mas... enfim. Ora bolas. Enfim. Claro que eles gostam de estar ocupando a posição que estão, porque foram eleitos pelo voto. Mas não necessariamente são corruptos ou estão corrompidos ou vão se corromper por isso. Agora,
O que é fato é, o prefeito, Mário Botion, no íntimo dele, ele sabe que é bom ter o Miguel Lombardi deputado. Mas ele sabe que para ele, político, é ruim ter o Miguel Lombardi fazendo sombra. O Miguel ou qualquer outro. Aí é projeto de poder, amigo. Como o Silvio Félix. O Silvio Félix gozava de 80% de popularidade. Por que ele não lançou ninguém? E lançou a esposa, candidata a deputado? Todos eles são assim. Por que não lançou ninguém e lançou a esposa? Veja Lula. Para governo de São Paulo, lança Haddad. Que tinha, na época, o quê? De intenção de voto? 2%? Mas foi com chamado poste. aquela frase nojenta, foi chamado né? poste. De poste em poste, nós vamos iluminando o Brasil. Veja Lula na presidência da República. Lançando Dilma Rousseff. Mais poste que Dilma não tem. Né? Tem mais poste que Dilma? Não. Não tem. Então eu acho que por uma questão de... Veja como eles não querem. Veja como na sombra desse cara que quer só o poder, na sombra dessa gente, não cresce planta alguma, amigo. Não. Nada cresce. Não. Na sombra, não. O cara que quer só o poder, nada cresce na sombra dele. Ninguém se desenvolve na sombra dele. Assim é. Lula tem projeto do quê? Projeto do poder dele. Projeto do poder dele. E das pessoas mais... E aqui no nível municipal a gente vê... E no nível municipal a gente viu casos assim. E das pessoas mais próximas dele, das pessoas mais alinhadas com ele. Então... eu penso que, nesse aspecto, né? Olha, eu não estou falando de moralidade, não estou falando de ética, e não estou falando que isso é errado, tá? Mas, da mesma forma que o Mário se socorreu de um sem número de ex-Silvio Félix, secretários, pessoal de segundo escalão, né? Um sem número de ex-governo Silvio Félix, eu não acho provável. Eu não acho provável, mas eu acho certo que o Mário faça de conta que está apoiando, né? O Zé, o Pedro ou o Mané. Que faça de conta que está apoiando, mas que não apoie efetivamente. Isso acho líquido e certo. E acho, provável não, mas possível que ele use da mesma estratégia do Silvio. Que ele lance, por exemplo, a esposa candidata a deputada. Pois é, porque os caciques políticos... Porque ele tem o compromisso com o PSD do Guilherme de Campos para deputado federal. Então, acho possível que ele use da mesma estratégia, porque para governar ele está usando de estratégias parecidas do Silvio. Por que não, numa campanha política, usar estratégia parecida também? Os caciques políticos querem que a gente vote em quem eles querem. Veja como são compostas as chapas dos partidos políticos nas campanhas municipais, quando você olha aquela chapa do P não sei das quantas, PQP. Qual é a chapa do PQP? Puta, você vê um monte de gente inexpressiva, absolutamente desconhecida, ilustres desconhecidos, ilustres inexpressivos. Por quê? Porque a chapa já é montada de uma tal maneira que vai eleger, no final vai se eleger, aquele cara que o cacique político quer. É assim que eles fazem no âmbito municipal e é assim que eles fazem no âmbito nacional. Você vota em quem o cacique político quer. E todos eles vão lançar agora candidatos para você votar em quem eles querem e para você não votar, por exemplo, no Miguelzinho Lombardi, que tem se revelado um político altamente positivo para Limeira com as verbas que tem trazido. Foi assim no governo do Paulo Radich, está sendo agora no governo Mário Botion. Mas para eles dispensarem o Miguelzinho Lombardi vai ser rapidinho. Vai ser vapt-vupt. E aí nós corremos o risco de não ter ninguém. Não, para Limeira o Miguel é muito útil. Utilíssimo, importante, fundamental, deputado Miguel. Agora, para os políticos que têm mandato, que estão no poder, o Miguel Lombardi, a leitura que eles fazem, a visão que eles têm é só uma. O Miguel Lombardi é concorrente. O Miguel Lombardi é concorrente. Para todos eles. O Miguel Lombardi. Para todos os 21 vereadores que vão voltar daqui a 3 anos candidatos à reeleição, ou alguns vão se lançar candidatos a prefeito, ou alguns vão se lançar candidatos a deputado. Para político, Ivan, só interessa uma coisa e nada mais. Voto. Para o político só interessa uma coisa: voto. E o Miguel Lombardi é alguém que tem muitos votos. Então,
Para a cidade, ele é fundamental. Limeira, pensando em Limeira, pensando no que é melhor para Limeira, a cidade tem de votar no Miguel, para que o Miguel continue onde está, lá em Brasília. Agora, para os políticos, sem exceção, o Miguel Lombardi é concorrente. Por isso que eu falei aqui. Se Limeira tiver consciência daquilo que está acontecendo hoje no cenário nacional e no cenário local, tem que Limeira, o eleitor, porque os caciques políticos não vão fazer isso. O eleitor tem que fechar com o Miguelzinho Lombardi. Tem que reeleger Miguelzinho, o eleitor, pelo bem de Limeira. Porque os caciques políticos não vão, evidentemente, querer isso, não. Ivan, Um abraço. ó, se você quiser levar a antena, é da TV Digital. Por que você trouxe essa antena? Para mostrar Afinal que a partir contas, de amanhã, amanhã é o último dia da TV analógica. Deixa eu tirar o manual aqui. Essa aqui é aquela que o pessoal das como é que é? O governo está distribuindo esses receptores Esse kit aqui? e Exato. as antenas. Esse é o kit da TV Digital. Você já tem TV Digital na sua casa? Sim. Então não precisa levar. Então deixa aqui Eu comigo. não ia levar. Mas Quem falou que ia levar? eu posso instalar na sua cabeça, porque aí quem sabe você muda a sintonia. Não. Você sai da sintonia Não dos precisa, anos não 60 precisa. e vem para a sintonia dos anos Eu já 2000. estou antenado, Caio Bortolaro. Não precisa não, já estou antenado. Isso aqui é só para mostrar que a TV amanhã, hoje faz um ano da tragédia da Chapecoense e amanhã será o dia da morte da TV analógica no Brasil. Não, eu só queria perguntar se esse é o pacote daquela. Como é que chama Este é o pacote. aquela ONG que veio aqui para Limeira? Seja digital. Seja digital. Seja digital. É esse aqui que é Seja esse Digital é o pacote. distribui? Inclusive, esse pacote já tem dono, inclusive. Eu só trouxe aqui para mostrar. Nós fizemos uma campanha nas nossas emissoras avisando sobre o desligamento da televisão analógica e sobre a TV digital. Quem não tem esse kit tem que procure saber, seja digital na internet, e retire gratuitamente esse kit com o receptor e com a antena para você ter na sua casa qualidade de imagem digital. E por que é importante para o rádio? Porque a partir do momento que que a TV analógica é desligada, sobram canais, isso é uma linguagem técnica, para que o AM migre para o FM. Então amanhã será o último dia da televisão analógica no Brasil e a partir de então caminha também para o fim o rádio AM, porque as emissoras de rádio AM migrarão para a faixa FM e proximamente, no próximo ano e meio, sem muita turbulência política, a nossa educadora estará transmitindo, não é que vai acabar a educadora ou qualquer outra emissora de rádio AM. A educadora deixa de transmitir no AM e passa a transmitir no FM em função da liberação dos canais com o switch off, com o desligamento da televisão analógica. Muito bem. Até amanhã. Até amanhã, Ivan. Até amanhã. Boa tarde, educadora.